Salve, salve, alunos! Como é que é? Salve, salve, alunos! Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História de Rondônia. Isso, nós já estamos entrando na aula 20.1. A 20.2, depois é atividade, não é isso? Pois é, só faltam 10 aulas para acabar História de Rondônia. Aqui o nosso amigo intérprete Sâmio, como é que é o Sâmio aí? Sâmio, isso. E vamos hoje à nossa aula, iremos falar sobre a criação de Porto Velho. Sabia? Todas as cidades têm a sua história. O início do surgimento, como foi que surgiu na verdade, quais foram as causas do surgimento, o que levou ao surgimento. E Porto Velho não vai ser diferente. Sabia disso? Pois é. Porto Velho tem uma história muito bonita. Vocês vão entender o porquê o nome Porto Velho. Mas, na verdade, Porto Velho vai surgir com o empreendimento da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Isso lá no ano de 1907. Quando Porto Velho se torna uma pequena vila. E aí a empresa May Jake Randolph chega, ali onde é hoje o Cainágua, o complexo ferroviário, e daquele pequeno aglomerado, ela vai se estendendo, até que no ano de 1914, ela se torna município. 13, 14, se torna município, mas é 14 que é a data mesmo, através da Lei 757. Mas mesmo assim, Porto Velho surge dentro do estado do Amazonas. Na verdade, mais um município que vai ser criado pelo Amazonas, que é Porto Velho. Somente no ano de 1943 é criado o território federal do Guaporé e Porto Velho passa a ser, então, a sua capital. Os demais municípios, como Guajará-Mirim, temos Vila de Rondônia, que é de Paraná, Costa Marques e assim por diante. Mas esse é um assunto que vocês verão lá na frente quanto à criação do território federal do Guaporé, tá bom? Na aula de hoje, joga na tela aí. Olha que nós iremos abordar com vocês. Esse aqui é o tema da aula, a criação do município de Porto Velho. E dentro dessa abordagem, nós iremos saber o significado do nome Rio Madeira e também o surgimento dos bairros de Porto Velho. E só lembrando que naquela época já, lá em ano de 1930, já existia aqui em Porto Velho os grupos políticos, os cutubas e os pele curtas. Isso. Então, aula 20.1. Vamos lá? Bom, não era assim essa imagem. Me joga nessa imagem, produtor. Essa imagem ela foi colorida. Ó, aqui no cantinho tem um símbolo do cara que coloriu. Foi o Anderson. E também tivemos aqui a participação do Luiz Claro. Olha só aqui, ó. Essa é uma imagem de 1949. Lindo, né? Assim era Porto Velho. Aqui em cima eu tenho as 3 caixas d'água, dá para observar? Aqui, na verdade, é o centro de Porto Velho. Mas aqui embaixo eu tenho, ó, aqui, o Mercado Central. Bem aqui em cima vai ser criado o Palácio do Governo. Tá? E Porto Velho era muito simples. Casas com telhado de zinco, cara, e telhado de palha. Inclusive, existia aqui em Porto Velho um bairro, uma rua chamada Rua da Palha. A minha mãe morou nessa rua, os meus avós moraram nessa rua, a Rua da Palha. Tá? Porto Velho, então, começa a crescer. Aí, em 1949, Porto Velho já era capital do território federal do Guaporé, que foi criado em 1943, certinho? E aí, claro, essa imagem, ela era preto e branco. O Luiz Claro com o Anderson, que acabaram colorido
E aí dá uma noção como é que era você ver, de fato, Porto Velho. Joga na tela? Vamos lá. Nisso, dá para observar então aqui as 3 caixas d'água. Certinho? Vamos lá. Aqui eu tenho lá em cima. Nós temos que observar o ângulo que foi tirado essa foto. As 3 caixas d'água é muito mais fácil porque você tem uma noção. Provavelmente, rapaz, olha só, provavelmente aqui nós temos a Vila S. Uau! Consegui ver. Vila S, que é onde hoje é a Casa de Cultura Ivan Marrocos. Ok. Provavelmente aqui o Mercado Central. Essa parte aqui eu não sei onde que é, cara. Aqui parece uma praça. Talvez o mercado, não sei. Enfim. É difícil assim você definir pelo ângulo. Mas é a nossa cidade de Porto Velho. Veja aqui uma outra imagem. No ano de 1907, Porto Velho nasce sobre a estrutura da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, dando origem ao mais novo empreendimento industrial de grande vulto daquela época. Essa imagem que vocês estão vendo, alunos, na verdade, aqui, ó, olha, eu vou passar aqui a minha caneta. Onde eu passar a caneta vermelha? Aqui é a 7 de setembro. Essa rua. Essa daqui, que eu vou passar minha caneta, essa daqui, ó, é a Rogério Weber. Aqui vai bater lá no Quitubec, que vai para a 17ª Brigada e que vai para Santo Antônio. Aqui na esquina, nós tivemos tá com uns 8, 10 anos atrás, o escritório do Dr. Lacerda, um advogado muito renomado aqui. Bem aqui nesse ponto, mais ou menos, nós temos um busto do soldado da FEB. Na verdade, é um busto em homenagem à FEB. E incrível que você observa, olha os carros da época. Só Fusca, meu. C10. E o Porto Velho vai crescendo. Aqui em cima vai ser a Praça Marechal Rondon. Aqui é o fórum, certo? Aqui é o fórum. Aqui é o Fórum Rui Barbosa. Fórum Rui Barbosa. Olha aqui, galera. Resc. Cine e Teatro Resc. Só a torre. Só a torre. Legal, né? Porto Velho, na década de 70. Eu estava nascendo aí, Sâmio. Sabia? Eu estava surgindo. Porto Velho, então, tem aí as suas memórias, né? Vamos lá. Olha que imagem linda. Essa aqui era o Mercado Central. Existiam 4 portas e mais de 100 janelas. Essa rua que esse carro está descendo é a Prudente de Moraes. Sabiam? Ele está descendo. Ela era a famosa Rua da Discórdia. Era aqui, senhores, que existia a Rua Divisória. Aqui existia uma cerca. Aqui era uma cerca. Eu já vi, inclusive, imagens com essa cerca. Imagem bem antiga. Daqui para baixo, pertencia à Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré. Daqui para cima, a Superintendência Municipal de Porto Velho. Tá? E o Mercado Central ficava bem ali no alto. Ó, essa imagem aqui é o edifício Abidão Bicharas e Filho, que é onde hoje é o INSS. Bom, olhando assim, aqui eu terei provavelmente
Hospital São José, onde eu nasci, Sâmio. Olha aí. Hospital São José. E aqui, Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Tá certo? Bem aqui na esquina, você vai ter a primeira farmácia, onde no passado também foi a Jangada Surf. Fechou? Seguimos. A cidade de Porto Velho nasce no estado do Amazonas. Lembra que eu falei? Isso a 7 quilômetros abaixo de Santo Antônio. Por quê, professor? Porque as embarcações, os navios a vapores, não conseguiam chegar até Santo Antônio para poder atracar. Tinha muita pedra, então atracava bem longe. Quando a May Jake Randolph chega para construir a estrada de ferro de Mamoré, eles descem 7 quilômetros de Santo Antônio para baixo, e aí começa a surgir a Vila de Porto Velho. Aqui nós já estamos em 1950, década de 50. Olha aí Porto Velho crescendo. Essa era aqui, ó, vai sumir todas. E se nós formos nos localizarmos, aqui eu tenho o bairro Caiari, com as casas todas idênticas. Ou também aqui, ó, são 5 quadras. Aqui eu já tenho o Palácio do Governo, viu? Aqui eu tenho a Unicentro, que é o Porto Velho Hotel. E eu acho que essa foto, ela foi tirada de cima das 3 caixas d'água. Quer ver? Cadê as 3 caixas d'água? Consegue ver, Samei? Não, né? Cadê as 3 caixas d'água? Tá aqui. Tá aqui, ó. Aqui, né? Ah, garoto, tá aqui. Muito bem. Muito bem. Aqui temos as 3 caixas d'água. Então, essa foto é de baixo para cima. Não sei. 3 caixas d'água. Aqui eu tenho a Unicentro. Aqui eu tenho o Palácio do Governo. Aqui eu terei a maternidade Darcy Vargas. É por aqui, para essa área. Nossa, cara, que bacana. Veja que Porto Velho, ao surgir em 1907, de lá para cá, eu estou falando a Vila de Porto Velho. O município é em 1914. A cidade já possuía alojamento, a Casa 3, a Casa 6, a Casa 9, que eram casarões de 4 águas, onde moravam jovens, trabalhadores. Já tinha residências, a usina elétrica, que é chamada usina de luz, que é onde é hoje a Energisa. Continua ali. Telefonia, captação de água, hospital, porto fluvial, armazém, lavanderia, fábrica de gelo e de biscoito. Aí, tu sabe onde é que era a fábrica de biscoito? Aqui em Porto Velho, não tem nem noção? Aonde é o TRE? Lá embaixo. Ali era a fábrica de biscoito. Tá bom? Avançamos. Começa então a surgir, senhores, os primeiros bairros habitacionais de Porto Velho. Bairros e conjuntos. O chamado Alto do Bode. Alto do Bode, por quê? Tinha de fato um senhor que criava carneiro ali, bode e tal, que era um contrato social. A famosa Rua da Palha, onde as casas eram de pau a pique, era de paxiúba e de palha. Daí o termo Rua da Palha. A minha avó, com a minha mãe, a família da minha mãe, morou aqui na Rua da Palha. Casas feitas de material precário, ali naquela região da atual Jonatas Pedrosas. Sabe o que é Jonatas Pedrosa? A praça, na 7 de setembro. Ali era o buraco da Dadá. Ali as mulheres iam lavar roupa. A 7 de setembro não existia. Ali tudo era um córrego de água. O chamado buraco da Dadá.
As mulheres iam para lá, lavavam roupa, ficavam ali. Depois, o prefeito mandou interditar e levou a saída para cima, onde hoje é pernambucana, americana, né? Ali era o buraco da Dadá. Ali tinha uma nascente muito bonita de água. Os meus primos, eles moravam bem na esquina. Não tem a Juliaçã? Aquela área da Juliaçã, era ali que eles moravam. A família Reis. Bom, eu também tenho a Baixa da União. A Baixa da União é o famoso triângulo. E eu tenho do outro lado o Mocambo. Mocambo significa favela. Olha o contrato social. E até hoje tem o nome Mocambo, nunca trocaram. Fica ali por trás do cemitério dos Inocentes. E o bairro Caiari, que vocês vão saber o nome, por quê? O bairro Arigolândia, em homenagem aos arigóis que vieram do Nordeste para trabalhar no corte da seringueira, aqui em Porto Velho. Daí o termo Arigolândia, certo? E Olaria. Por quê? Tá fácil. Olaria porque, de fato, existia uma olaria nessa área onde foi criado esse bairro. Então, basicamente, todos esses bairros que têm esse nome têm uma justificativa. Quando você fala assim, Cidade do Lobo, Cidade do Lobo, porque aparecia à noite lá, talvez um cachorro que ruivava, né? Aí ficou o tal de bairro... Como é que é, Sâmio? O Sâmio vai... Não, Sâmio, para aí, como é que é? Tu tem que fazer, Sâmio. Aparecia o nome que vai... Como é que é? Olha o Sâmio interpretando. É isso aí. Renato Aragão. Ei, bairro Caladinho. É porque os caras, eles tomaram aquela terra de noite, calado. Daí o tempo... E assim vai indo, cara. Os movimentos começam a criar em Porto Velho e os bairros irão surgir. Tá bom? Em 1914, é criado o município de Porto Velho, através da Lei 757. Aí, 757 é o nome de uma marca de uma botina de calça. Não é isso, Sâmio? 757. Porto Velho, então, é criado pelo governador do Amazonas, Jonatas de Freitas Pedrosa. E olha essa imagem aérea de Porto Velho. Incrível, né, cara? Provavelmente essa imagem é da década de 30. Vamos tentar se localizar aqui, meu. Bom, parece-me que isso aqui é a estrada de ferro. Aqui embaixo, parece. Ou não, deve ser aqueles casarões de 4 águas. Provavelmente pode ser até aqui pode ser os Correios, ou o banco da borracha. Não tem as 3 caixas d'água aqui, por enquanto. Mas é louco, né? Só mato, cara. Só mato. Fechou? Bom, agora é o seguinte, aluno. Vocês irão assistir um documentário. Olha o documentário. Esse daqui, ó. O surgimento de Porto Velho. Aperte o play aí. E Porto Velho surgiu exatamente nesse local que eu estou. Isso no ano de 1914. Porto Velho surge através de um acampamento da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aonde? Num espaço que pertencia ao Amazonas. Lembrem que de Santo Antônio para cima nós temos aí a área de Mato Grosso. E aqui nesse espaço que nós estamos é a área do Amazonas. Portanto, Porto Velho nasce exatamente nesse local e acaba se expandindo até aonde nós conhecemos hoje. Olha só que curiosidade. Vocês sabiam que Porto Velho existia uma linha divisória? Não! Vem comigo. A linha divisória
estava justamente ali na Avenida Presidente Dutra. E a Presidente Dutra era a avenida principal de Porto Velho. Da Dutra para cima, pertencia à Superintendência de Porto Velho. Da Dutra para baixo, para cá, pertencia à administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Pois é, há quem diga que existiu uma cerca dividindo. Hoje, vocês notam que a principal avenida é a 7 de setembro, mas no passado foi a Dutra. Era ali que acontecia o desfile de 7 de setembro. Não é interessante? Todas as festividades aconteciam na Dutra, na famosa linha divisória. Vocês sabiam que nós tínhamos aqui o primeiro jornal? E esse jornal se chamou The Porto Velho Time. Era um jornal americano. Ah, um detalhe. Aqui as pessoas, nesse espaço da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, as pessoas eram autorizadas a andarem armadas. É porque a empresa americana, May J. Randall, porque é a empresa que estava construindo a Estrada de Ferro, então, para poder se resguardar, todos eram obrigados a usar arma. Porto Velho, ela foi uma cidade cosmopolita. Mas, professor, o que vem a ser uma cidade cosmopolita? É uma cidade que o mundo se reúne nela. O mundo se encontra nela. Aqui tinha tudo para que nós pudéssemos estar falando hoje fluentemente o inglês. Mas não foi para frente. Porto Velho hoje, nós estamos com o quê? Porto Velho, com quase 800 mil habitantes. O estado de Rondônia já está com 1.700.000. Então, só após 100 anos, Porto Velho evoluiu. E aí eu vou te dar uma dica muito bacana. Se você quiser conhecer mais a história de Porto Velho, nós temos grupos no Facebook. Amamos Rondônia, o nome do grupo. Porto Velho é o nome de outro grupo. Retratos de Porto Velho, outro grupo. Cara, se não me engano, são 5 grupos que falam sobre Porto Velho e Rondônia. E os colegas colocam cada fotografia lindérrima que você fica assim, você fica babando. Muito, muito, muito bonito mesmo. Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, em 1915 a 1924, o superintendente major de engenharia do Exército, por nome Fernando Guapidaia, ele administrou a cidade de 24 a 30. Porto Velho deixa de ter o seu poder legislativo devido ao governo revolucionário do Amazonas, isso em 1930. Tá bom? Porto Velho surgiu dentro do território do Amazonas. E aí, vamos lá. São 3 os motivos que levam para a origem do nome da cidade. Sabiam? Porto Velho. Porto Velho. Se referindo ao antigo porto que escoava os produtos, ou ao antigo porto onde os militares da Guarda Nacional estiveram para proteger essa área a mando do imperador Dom Pedro II, onde a Bolívia via com bons olhos essa faixa de terra. Lembram, senhores, que é aqui que começa a navegação pelo Rio Madeira. Quando os bolivianos desciam lá do Beni e do Madre de Deus, desaguando toda uma maré que vai bater no Madeira. Ali começa, do Madeira, aqui o Alto Rio Madeira, já começa a ser navegável. Aí eles chamam de Antigo Porto. Antigo Porto é onde escoava os produtos. O Antigo Porto, onde esteve aqui os militares a mando de Dom Pedro II. Daí a derivação para esse nome, Porto Velho, que é o Porto Antigo. Olha essa imagem dessa castanheira enorme.
Aqui, meus queridos, começa o complexo da Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré. Fechou? Avançamos. Porto Antigo ou Porto Velho. Agora vamos para o Ponto Velho. Ponto de pontinho. Ponto Antigo. Ponto de encontro. Devido ao local que costumava caçar anta. Toca da anta. Sabe aonde ficava essa toca da anta? Na Praça Jonatas Pedrosa, aonde era o buraco da Dadá. Ali existiam umas árvores enormes. Os caçadores iam para lá à noite e ficavam observando a chegada da anta para comer o barro. E eles passavam o tiro. Tu não é de Porto Velho, não? Tu é de Porto Velho? Não parece. Não conhece? Aqui eu tenho Palácio Getúlio Vargas. Aqui eu tenho o Mercado Central. Aqui eu tenho a Unicentro, que era Porto Velho Hotel. A minha avó trabalhou aqui como camareira. Aqui eu tenho a primeira farmácia. O meu pai trabalhou em 1959 na construção do Sônia Maria. Esse prédio aqui, ó, que depois foi a loja do Baú Barateiro. Meu pai trabalhou como pedreiro, servente de pedreiro, servente. Aqui é a atual Praça Marechal Rondon. Bem aqui do lado eu tenho os Correios. E esses caminhões, esses Mercedes que vocês estão vendo aí, demoraram 3 meses para vir de São Paulo para cá. Tá bom? Isso nós estamos na década de 50 para 60. Olha aqui, essa avenida aqui é a Presidente Dutra, a famosa Avenida da Discórdia. Daqui para baixo, pertencia à Estrada de Ferro Madeira, Mamoré. Daqui para cima, a Porto Velho. Tanto é, para ter uma ideia, quem morria nesse espaço aqui era enterrado no cemitério da Candelária. E quem morria no espaço de Porto Velho, no cemitério dos Inocentes, era enterrado. Havia 2 cemitérios. Fechou? Então eu saí do Porto Velho, que é o Porto Antigo. Eu saí do Ponto Velho, que é o antigo ponto de caça, na atual Praça Jonatas Pedrosa, que foi um dia o buraco da Dadá. E agora eu estou falando do Porto do Velho. Porto do Velho. Agora a história procurou embelezar essa ideia aqui. Porto do Velho, se referindo ao senhor Pimentel. O velho onde se fixou aproveitando o antigo porto abandonado para empilhar lenhas para ser vendido aos vapores. A minha mãe falava que meu tio também, o tio dela, na verdade, vendia lenha para os vapores. Aí, ó, Porto Velho Hotel, certo? Então teremos Porto Velho, Ponto Velho e o Porto Velho. Porém, senhores, essa daqui é a ideia que não convence, porque até hoje ninguém escreveu sobre o velho Pimentel. Então se diz que é uma lenda, tá? Eu coloquei só para vocês terem uma ideia. Fechou? E os grupos políticos que existiam? Pois é, eu tenho aí os Pelicurtas e os Cutubas. Pelicurtas, oposição liderada por Joaquim Vicente Rondon, e os Cutubas, situação liderada por Aloysio Ferreira. Vicente Rondon era primo do Marechal Rondon. Tá certo? E o significado do nome Rio Madeira? Ele é bonito. Água barrenta, porque é um rio novo que ainda está em sua formação. O professor Emanuel Pontes Pinto, ele traz a hipótese de que o nome Caiari ou Caiari se refere aos primeiros habitantes da região, que possuem relação com os povos dos Andes,
Caiari significa ama-me. Ou Caiari pelos aroaques, chamavam de Rio dos Cedros. Cai cedro e Ari, rio. Rio que cai cedro. Rio que cai madeira. Ou Caiari pelos caribes. Os caribenhos chamavam do rio de destruidor, matador. Seria essa definição. Já o outro pesquisador, chamado Zeitu Lopes, os nomes têm significado distinto. Caiari é um tronco linguístico, significa pano, destruidor e matador. E Cuiari, em quechua, é amar, tendo surgido provavelmente da relação do pano incaico num período pré-colonizador, antes da chegada de Colombo. E Caracari, Caricari, Pacarrua, Pacachuara, rio de águas brancas, referindo-se às águas borrifadas pelo ímpeto das cachoeiras. Quando cai, faz aquela parte embranquecida, né? O professor Vitor Hugo, ele chama Iruri, devido aos índios Iruri, que habitavam as suas margens do rio Caiari. Já o Francisco Orellana, grande navegador, em 1537, chamou o Rio Madeira como o Rio Grande. Viu? Então, essas são algumas definições. Os portugueses, primeiros europeus a percorrê-lo em toda a sua extensão, e denominaram no século XVIII de Rio Madeira, devido à quantidade de árvores que eram arrastadas pela correnteza do rio, que provocava erosão em suas margens. Então, quando o rio ele aumentava o nível, acabava que havia a erosão nas suas margens e as árvores que estavam próximas das margens, elas eram levadas para a água. E a água, então, levava através das correntezas. Como se deu o povoamento? Bom, no século XVIII, eu tive Borba, Santo Antônio das Cachoeiras ou Jabari. Trocano, conhecido em 1825 como Borba, Aratatema, ou Borba, São José do Crato, São José do Ribeirão ou São José do Montenegro, Itacoatiara ou Serpa. Século XIX, Humaitá, Manicoré, Santo Antônio do Rio Madeira e Vila Murtinho, e assim também como Mamoré. Já no século XX, entre 1907 a 12, surge Porto Velho e Guajará-Mirim. Vilas e bairros de Ponta da Estrada de Ferro, eu tenho o Caiari, que iniciou a construção em 1938, o mais antigo bairro de Porto Velho, o primeiro conjunto habitacional entregue à população. Alto do Bode, que era um contrato social, Rua de Palha, casas feitas de material precário, atual Planta Pedrosa. Aí eu tenho a Baixa da União, eu tenho a Arigualândia e também tenho o Mucam, que é a favela. Fechou? Mas aí, vem para mim, daqui a pouco eu volto para falar mais um pouquinho naquela revisão de 5 minutos.